Olá, seja bem-vindo à nossa quinta aula. Na aula de hoje nós vamos falar sobre as temáticas recorrentes no exame CELPE-BRAS. Na aula anterior, na quarta aula, nós já vimos como funciona a parte oral, qual é a estrutura, quais são os quesitos de avaliação, né? E hoje, nesta aula, nós queremos trabalhar sobre os assuntos que mais aparecem no CELPE-BRAS. Na verdade, nós não vamos trabalhar isso aula a aula, porque isso é algo que você precisa de um tempo para estudar. Mas eu quero só apresentar o material e dizer como é que você pode usá-lo da melhor forma. Então aqui eu tenho mostrado um arquivo em PDF, que também está nos arquivos desta aula. E nesse arquivo eu organizei todos os elementos provocadores do exame CELPE-BRAS de 2013 até 2019.2, porque, como eu disse na primeira aula, nós vamos usar o material do CELPE-BRAS, mas não todo desde 1998. Então fizemos o recorte, esse recorte é de 2013.1 até 2019.2, que foi a última edição. Então você tem aqui todos os assuntos, né, que mais aparecem no exame CELPE-BRAS. Isso tanto para a parte escrita quanto para a parte oral, ok? Tem algumas diferenças, porque na parte oral determinados assuntos aparecem que não aparecem na parte escrita, mas aqui tem todos os assuntos, né, os principais. Então eu peguei todos os elementos provocadores de 2013 até 2019 e aqui organizei entre os assuntos, entre temas, olha só: alimentação, ciência e tecnologia, clima e ecologia, consumo, corpo e saúde, esporte, características da sociedade moderna, estudos, habitação, características do indivíduo, vida familiar, lazer, mídia, trabalho, política e cidadania, transporte e turismo. Então esses são os assuntos recorrentes que sempre aparecem no exame. E aqui todos os elementos provocadores estão aqui, de 2013 a 2019. Eles estão em um desses assuntos, não sobrou nenhum, né? Todos estão aqui. Então vamos olhar, por exemplo, esporte. Eu tenho vários elementos provocadores falando disso, ó. Esportes radicais, esse de 2013.2. 2016, quem busca qualidade de vida não pode ficar parado. Falando do Dia Mundial da Atividade Física. 2016, DNA de campeão. 2017.1, Pátria da Prancha. 2017.2, Academias ao ar livre. 2018.2, Corrida ou caminhada. Isso, esses são os temas relacionados a esporte. Observem que todos eles falam de esporte, né? Todos eles têm esse tema como principal, mas não falam da mesma forma, né? Então, qual é o objetivo desse material? É que você entenda, primeiro, quais são os principais assuntos, os temas, quais são os principais assuntos, né, que comparecem no CELPE-BRAS. E você já tem aqui o material dizendo quais são os principais assuntos. Segundo, que você entenda como esses assuntos aparecem, né? Por exemplo, quando fala de esporte aqui, eu estou falando de esportes diferentes, esportes radicais, né? Estou falando de esporte como qualidade de vida, né? Aqui está trazendo um esporte relacionado à ciência e traz uma discussão, será que existe um DNA de campeão, né? Será que os campeões são sempre com determinadas características? Ou um tipo de esporte aqui, né? Praticado com prancha, as academias ao ar livre. Então observe que cada um está trazendo um aspecto diferente desse assunto. Então a ideia é que você escolha, que você organize a sua agenda, né, de hoje até o dia que você vai fazer a prova, para que cada dia você estude um pouco, lendo aqui esse material, né? Eu estou vendo o computador, mas você que está aqui também. Então vendo o material e também pesquisando mais. Ok? Porque você vai, por exemplo, academia ao ar livre, esse que está aqui na frente. É uma prática interessante que muitas cidades do Brasil têm, né? Mas talvez você não conheça, talvez na sua cidade não tenha, não sei. Ou você nunca tenha usado. Enfim, então é um tema para você sair pesquisando, né? Ou se você conhece, se exercitar, conversar com as pessoas. Corrida ou caminhada, talvez você goste de um dos dois, ou de nenhum. Então aqui tem vários temas
vários aspectos do tema esporte, que a sugestão é que você pesquise mais, para conhecer mais, para ter mais vocabulário. Então, você tem um material com mais de 200 páginas, com todos os elementos provocadores de 2013.1 até 2019, para que você veja quais são os temas que caem. E esses temas, eles se repetem na prova escrita, um ou outro não aparece, ok? Principalmente questões de indivíduo, esses temas costumam não aparecer na prova escrita, mas eles estão na prova oral, porque a prova oral é mais você ali falando de você, né? Mas todos os temas estão aqui, então você tem muitos temas para estudar. Você tem de onde partir. Esse material já é algo para estudar. E a partir dele você pode ter dúvidas e pesquisar na internet, né? Ou conversar com pessoas que talvez você conheça alguém que pratica esporte, por exemplo. Isso é um assunto para você chegar e conversar com ele ou ela, né? Então, aqui você tem um material imenso, com mais de 200 páginas, que você pode ir atrás de informação, tá certo? Então, primeiro, conhecer quais são os principais temas que aparecem no exame. Já fiz isso para você, eu trouxe aqui o tema. Segundo, organizar a sua agenda diária para que você tenha 20 minutos, mais ou menos, por dia para estudar um pouquinho sobre isso. Porque, como nós vimos na aula anterior, a parte oral é conversa, né? É uma conversa e você precisa conseguir ter palavras para desenvolver aquela conversa. Isso também, de alguma forma, vai te ajudar na escrita, né? A gente vai falar sobre a escrita no próximo módulo. Mas, de qualquer forma, esse material é totalmente útil para você. Ok? Combinado, então? Vamos fazer. Você vai fazer a sua parte de estudar um pouquinho mais a cada dia. É isso. Então, essa aula é mais para apresentar o material. Você baixa o material nos arquivos dessa aula. E eu espero você na próxima aula, que nós vamos trazer algumas entrevistas com algumas pessoas convidadas para que você entenda, né, tem pessoas iniciantes na língua que vão fazer o exame agora por esses dias e tem pessoas que já estão aqui no Brasil há bastante tempo. E eu vou comentando e a gente vai conhecendo um pouco mais os detalhes sobre isso. Vamos lá? Espero você na próxima aula.